Muito bem, nessa noite estamos todos felizes por estar na presença de Deus. Quantos estão felizes? Deixa eu ver as mãos. Olha só, essa igreja está muito feliz, cada dia mais feliz, né? E cada dia mais bonita também. Nas quartas-feiras, nos domingos, também nos sábados pela manhã. Eu fico muito feliz por nós estarmos todos reunidos aqui na casa de Deus. Eu fico feliz de verdade. Só nós que experimentamos essa alegria de estar diante da presença de Deus, podemos descrever perfeitamente como o nosso coração se encontra nesse momento, não é verdade? Eu faço por isso um convite todo especial aos nossos amigos que também nos acompanham pela internet, de fazer planos para estar aqui diante da presença de Deus em sua casa. É uma sensação indescritível, é uma alegria fora de série, é algo realmente maravilhoso. Então, se você pode, faça planos de estar aqui diante da presença de Deus. E para nós que já estamos aqui nessa noite, reunidos, o Senhor Jesus com certeza tem uma bênção maravilhosa a nos entregar. O Senhor Jesus com certeza deseja falar ao nosso coração nessa noite. E é por isso que neste momento eu convido você, assim como está, a fechar os seus olhos para que nós possamos pedir a atuação do Santo Espírito em nosso coração neste momento. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque fizeste a promessa de que todas as vezes em que nós nos reuníssemos, o Senhor estaria conosco. E nós ficamos muito felizes porque diante de tua presença agora, iremos abrir a tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos abençoe e nos guie. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Nesse momento, então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:3. Nessa noite nós estudaremos um tema que está intimamente relacionado com a salvação. Na verdade, eu diria que o tema que nós estudaremos nessa noite pode ser considerado um dos passos para que nós alcancemos a salvação. E é interessante nós entendermos que existem algumas questões envolvidas nessa grande obra de redenção que Deus efetuou para nos resgatar das consequências do pecado. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E nós lemos lá em João 3,16 que ele veio para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Esse foi o primeiro passo. Jesus Cristo, através de sua morte na cruz do Calvário, pode efetuar em nossa vida algo que nós podemos definir como a justificação. Jesus Cristo nos justifica por meio dos seus méritos e por meio do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Mas além disso, tem um outro passo. O segundo passo no processo de salvação, que é o processo de santificação. E é sobre esse ponto que nós falaremos um pouco mais nessa noite. Mas aí também temos a terceira etapa, que é conhecida como a glorificação, quando finalmente nós estaremos livres das consequências do pecado por toda a eternidade. E como eu almejo esse momento? Como eu quero que finalmente nós possamos nos reunir sem nenhum problema nos incomodando. Imagine como será bom nós estarmos diante de Deus por toda a eternidade, felizes, contentes, sem nenhum problema nos afligindo. Sem máscaras também, né? Para a gente poder ver o sorriso uns dos outros. Eu almejo esse dia em que finalmente nós estaremos livres de tudo isso. E essa é uma etapa importantíssima da salvação, a glorificação. Mas é interessante nós entendermos que nesse texto que eu pedi, que nós abríssemos a nossa Bíblia agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nós lemos o seguinte: Deus tem um desejo para a vida de cada um de nós. Ele enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar. Ele nos faz a promessa de transformação completa. E aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nós lemos o seguinte: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus deseja que todos nós alcancemos as mansões celestiais. Deus, ele conta contigo. Ele quer que você esteja presente nessa maravilhosa festa, nesse momento espetacular onde finalmente nós nos livraremos de toda a maldade, de todo o pecado. Mas o desejo de Deus, enquanto nós não experimentamos a glorificação, é que nós vivamos uma vida de santificação. E esse processo é importantíssimo. É muito bom nós entendermos, e é importantíssimo nós entendermos o que significa de fato a santificação, porque se nós não entendermos corretamente o que é a santificação, ou qual a sua importância, nós podemos ir para dois extremos que são igualmente perigosos. O primeiro ponto diz o seguinte, que a santificação é um processo que nos conduzirá nessa vida a uma perfeição completa, onde nós não mais pecaremos, seríamos perfeitos. E se você for parar para pensar, essa é a principal definição de santidade. Se você for relembrar em alguns momentos onde você utilizou essa palavra para se referir a alguma pessoa, geralmente nós nos referimos como uma pessoa santa, ou um santinho da turma, como alguns costumam dizer, aqueles que geralmente
não bagunçam, não aprontam, aqueles que geralmente fazem as coisas de maneira mais correta. O perigo é que existem algumas pessoas que acreditam que ser santo implica em nós deixarmos completamente o pecado de lado ainda aqui neste mundo. Esse é um dos extremos perigosos. Mas o outro extremo, que eu já disse, é igualmente perigoso, é aquele que leva você a entender que a santificação ela não é uma necessidade. Jesus Cristo morreu na cruz, eu aceitei esse Jesus Cristo maravilhoso que morreu em meu lugar, e agora nada muda na minha vida. Eu continuo exatamente igual à vida que eu levava anteriormente, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Esses são os perigos, mas a Bíblia nos ajuda a entender exatamente o que é a santificação. E nos domingos nós temos feito estudos como esse, estudos temáticos. Nós temos lido sobre alguns temas na Bíblia Sagrada e temos encontrado verdades fundamentais para o nosso viver. E nessa noite nós faremos igual aos outros domingos. Vamos entender esse tema todo especial e nós vamos ver o quanto é importante nós entendermos exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos explica em sua palavra. Falando no Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidar você agora a virar algumas páginas da Bíblia junto comigo, até o texto de João, no capítulo 17. O Evangelho de João, no capítulo 17. Esse capítulo eu considero um capítulo fantástico das Escrituras. É claro que nós nos emocionamos quando nós abrimos a Bíblia com tantas promessas maravilhosas que nós recebemos. Mas esse trecho tem alguns detalhes todo especiais. Nesse capítulo 17 de João, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus Cristo estava encaminhando-se para o final do seu ministério aqui nessa terra. Ele em breve seria preso, seria julgado e seria condenado à crucifixão. Mas antes disso, ele faz uma oração. E nessa oração, ele pede pelos discípulos que estavam ali com ele e também pelas pessoas que viriam a crer em seu nome. E é por isso que eu acho esse trecho fantástico, a oração de Jesus Cristo por aqueles que são seus. E Jesus Cristo, então, conversa com o Pai sobre aqueles filhos que foram dados a ele. E no versículo 17, Jesus Cristo faz um pedido ao Pai Celestial. Jesus Cristo faz um pedido a Deus, e esse pedido é o seguinte: Jesus Cristo pede ao Pai, santifica-os na verdade. E então ele diz a maneira pela qual nós podemos alcançar a santidade. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui nós começamos a entender como é que nós podemos nos preparar nesse processo de santificação. Jesus Cristo orou para que nós fôssemos santos. Nós lemos agora o apóstolo Paulo falando que Deus deseja que nós vivamos em santidade. E Jesus Cristo diz que nós podemos ser santificados, mas para ser santificados nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Nós somos santificados quando nós entramos em contato com a verdade que o Senhor nos revelou. É por isso que Jesus Cristo ora pedindo que nós fôssemos santos. Ele pede que o Pai nos ajude nesse processo de santidade, mas ele diz que nós sejamos santificados de acordo com a palavra de Deus. Se nós queremos entender o que é santificação, se nós queremos viver da maneira que Deus espera que nós vivamos, nós precisamos estar conectados com a palavra. E nós sabemos que essa é uma das maiores tentações que nós enfrentamos nos dias de hoje. Viver distante da palavra de Deus. Hoje nós temos muitas coisas que nos distraem. Nós temos muitas coisas que tentam nos afastar do que é primordial na vida do cristão. E nós vemos pessoas que às vezes padecem. Nós vemos pessoas que veem a sua fé diminuindo porque não estão em contato com a palavra como deveriam. Iniciam o seu dia sem contato com a palavra de Deus. Vivem todo dia sem orar, sem buscar a presença do Senhor em sua vida. E esse é um dos maiores erros que nós podemos cometer como cristãos, se não o maior, nos afastar da palavra de Deus que nos conduz à verdade. É por isso que nessa noite nós estudaremos a palavra de Deus para entender qual é o desejo do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Já entendemos que Ele deseja que nós sejamos santos. O primeiro passo rumo à santidade é ler a palavra de Deus, é estudar a palavra, é entender quais são os desejos do Senhor para o nosso viver. Nós entendemos que sem o estudo da palavra é impossível viver uma vida de santificação. E, obviamente, como eu disse no começo, se nós entendemos que a santificação é um processo da salvação, sem o estudo da palavra de Deus, nós não podemos ser salvos. Como é que nós conheceremos o método pelo qual nós somos salvos? Como é que nós entenderemos o sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso favor se nós não estivermos em contato com a palavra? A palavra resgata, a palavra salva, porque ela é uma carta de amor de Deus que nos mostra o quanto Ele está interessado em viver eternamente ao nosso lado. Precisamos estudar a palavra e através da palavra nós iniciamos esse processo de santificação. É através da palavra que toda a vida do cristão é completamente transformada. Jesus Cristo disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Quando nós falamos sobre santidade, nós devemos nos lembrar que a santidade ela é um dos atributos de Deus. Deus é santo. E na palavra dele nós vemos em vários momentos os anjos e as pessoas que reconhecem Deus como o Senhor de todo o universo, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E é interessante nós percebermos que talvez a maior manifestação da santidade de Deus é quando Jesus Cristo vem a essa terra e vence as tentações que nós enfrentamos diariamente. Já parou para pensar que Jesus Cristo viveu no mundo de pecado que nós vivemos? O mais interessante ainda é nós imaginarmos e lembrarmos da verdade que Jesus Cristo viveu nesse mundo de pecado, mas ele não foi vencido pelas tentações que foram colocadas diante dele. E olha que as tentações foram muitas. Satanás, o próprio, esteve lá no deserto tentando Jesus Cristo e fazendo com que ele pecasse, desviando do desejo de Deus para a vida e ministério dele. Mas Jesus Cristo foi forte, poderoso e venceu todas as tentações e em momento algum cometeu qualquer tipo de pecado. É aí que nós entendemos que Deus é santo. Jesus é chamado por João como o santo de Deus. Ele é o nosso maior exemplo. E é nesse momento que a gente para perceber o seguinte, que Deus pede que nós sejamos santos. E quando nós buscamos a santidade, nós buscamos a cada momento ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso principal objetivo. Ser cada dia mais parecidos com Jesus. E como é que nós entendemos e aprendemos quem é Jesus Cristo e como nós podemos ser parecidos com Ele? Através da palavra. É por isso que, mais uma vez eu repito, e eu dou ênfase nesse ponto, nós precisamos buscar diariamente a palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é o desejo de Deus para o nosso viver, para que nós possamos saber exatamente o modelo que nós devemos seguir e com quem nós devemos nos parecer. A santidade é um processo fantástico. Ela começa com o estudo da palavra de Deus. Mas é interessante nós entendermos também o porquê de nós precisarmos tanto assim desse processo de santificação. Eu quero convidar você a virar algumas páginas aí na sua Bíblia, até o livro de Hebreus. E no livro de Hebreus nós vamos ler o capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E nesse capítulo nós vamos ler o verso 14. Então vire algumas páginas comigo. Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler o verso 14. Está escrito assim, acompanhe comigo a leitura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebem a importância desse tema? Sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Mas eu acho interessante também a primeira parte do verso, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: segui com paz com todos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa atitude dos cristãos e ele diz que os hebreus deveriam viver em paz com todas as pessoas, eu passo a entender que um processo importante da santificação é a alteração da maneira como nós vivemos. É a mudança completa de como nós pensamos e de como nós nos comportamos diante das pessoas. É nesse momento que eu entendo que um processo importante da santificação é o bom testemunho que eu dou para todas as pessoas que estão ao meu redor. Mas aí eu começo a pensar no seguinte, e você provavelmente já deve ter ouvido muitos sermões falando sobre a nossa natureza, sobre o desejo que nós temos de fazer o que é errado. Inclusive, eu mesmo tive a possibilidade, de algumas quartas-feiras atrás, falar sobre esse assunto. E aí você pensa, ok, Deus pede que durante o processo de santificação eu transforme as minhas atitudes. Ele pede que eu me comporte de uma maneira diferente. Eu era um Henrique no passado e quando eu conheço e aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho que ser um novo Henrique, um Henrique completamente diferente. Mas como é que eu posso transformar a minha vida? Como é que eu posso dar bons frutos? Como é que eu posso testemunhar desse Deus que um dia me salvou? Como é que eu posso manifestar essas boas obras que Deus pede que eu tenha? E aí nós nos lembramos que essas boas obras, elas podem sim acontecer em nosso viver. E com certeza, se você parar nesse momento para pensar sobre a sua vida antes e depois de Jesus Cristo, você vai perceber que você é completamente diferente. Pare para pensar por alguns segundos. Quem era você antes do Evangelho? E quem é você hoje, depois de conhecer essa mensagem de salvação que um dia chegou até você? É aí que você começa a perceber que algumas coisas mudaram. Algumas coisas hoje são diferentes. E se não são diferentes, vamos orar para que essas coisas mudem e para que nós sejamos novas criaturas diante de Deus. Paulo pede que eles se comportem de maneira diferenciada. Inspirado pelo Santo Espírito, deixou essa mensagem a nós. E sabe,
Quando nós pensamos em fazer as coisas diferentes, existem diferentes pontos de vista com relação à importância das obras e a sua relação com a salvação. Mas antes de nós falarmos sobre esse ponto, eu queria ler um texto que fala sobre o que Jesus Cristo disse sobre a possibilidade de nós darmos bons frutos, ou de nós demonstrarmos através das nossas boas obras que nós estamos sendo salvos por Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 15, nós vamos ver 2 versos, tá? O verso 5 e também o verso 7, onde Jesus Cristo fala sobre qual é a maneira pela qual nós podemos frutificar e dar bom testemunho através dos nossos frutos. João, capítulo 15, e nesse capítulo nós leremos 2 versos, verso 5 e o verso 7. Uma parábola bem conhecida de Jesus Cristo, na verdade, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. No versículo 5, Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a videira. E ele diz que cada um de nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E então ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Que texto claro, não é verdade? Jesus Cristo diz o seguinte, que nada de bom pode vir de nós. Nada de bom pode vir de mim. Nada de bom pode vir de você. A menos que você esteja ligado na videira. A menos que você esteja conectado com Cristo. A menos que você tenha comunhão com Deus. As nossas obras não podem ser boas. E no versículo 7, Jesus Cristo diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, mais uma vez ressaltada a importância da Bíblia, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Percebam? Como é que nós podemos manifestar através das nossas obras para todas as pessoas a verdade de que nós fomos transformados por Jesus Cristo? É simples, estando com Ele, mantendo comunhão diária com Deus, orando e pedindo para que nós recebamos a transformação do nosso coração e para que agora nós manifestemos as boas obras que farão com que as pessoas glorifiquem a Deus. Se você já teve a oportunidade de falar novamente e rever algumas pessoas que te conheciam quando você estava distante dos caminhos de Deus, provavelmente elas olharam para você e disseram o seguinte: você está diferente, você está mudado, você não é mais o mesmo. Aquela pessoa do passado não pode ser a mesma que essa. E sabe, essa mudança ela é nítida. Quando nós estamos ao lado de Jesus Cristo, nós temos uma vida completamente diferente. É impossível não chegar perto de alguém que está lado a lado com Jesus Cristo e deixar de sentir a diferença. É impossível caminhar com Cristo e não se assemelhar a Ele. Pedro que o diga, né? Quando estava lá fora esperando o julgamento de Jesus Cristo e começaram a reconhecer Ele pela maneira como Ele se comportava. Impressionante nós vemos como o caminhar com Cristo muda completamente quem somos. E isso produz em nós um sentimento muito bom. O sentimento de que nós realmente estamos vivendo agora de acordo com a vontade de Deus. Sabe, algumas situações na minha vida me fizeram perceber essa transformação. E é impossível, às vezes, não dar risada quando eu lembro das declarações de algumas pessoas que me veem hoje quando eu volto lá para São Paulo e vou visitar os meus familiares. Eu tive, inclusive, uma oportunidade onde eu fui pregar numa igreja, na cidade de Caieiras, lá em São Paulo, e tinha um amigo dos meus pais que me conheceu na época da minha infância. E, às vezes, eu contava para os meus alunos em sala de aula, né, algumas das peripécias que eu aprontava enquanto menino. E eu sempre fui criado dentro da igreja e caminhava pelos bancos da igreja e sentava ali, sempre conversando com os irmãos, com os anciãos, com os diáconos. Mas os diáconos, geralmente, eu tinha um tipo de conversa diferente, porque, às vezes, eles vinham me chamar a atenção. E teve um dia em que eu fui pregar nessa igreja lá em Caieiras e o ancião foi me apresentar e aí ele começou a citar algumas das peripécias que eu aprontava quando era menor. E ele falou: irmãos, se vocês conhecessem o Henrique antes, se vocês conhecessem o Henrique que jogava meu chinelo longe, se vocês conhecessem o Henrique que me atormentava enquanto eu estava construindo a casa dele, se você conhecesse o Henrique que às vezes me espetava com alicate enquanto eu estava construindo. Ele falou: irmãos, se você conhecesse esse Henrique, vocês jamais esperariam que ele estivesse aqui hoje pregando a palavra de Deus para vocês. Ele falou: Jesus transformou esse menino, irmãos, e por isso ele está aqui diante de vocês hoje.
E eu contei para os desbravadores esses dias que, realmente, quando eu era pequeno, eu dava muito trabalho para os diáconos. Mas, sabe, Jesus Cristo um dia transformou completamente o meu viver. Jesus Cristo me fez enxergar todo esse aspecto que nos envolve da igreja por uma perspectiva completamente diferente. Em determinado momento, o Senhor Jesus Cristo me chamou e me mostrou a santidade do local em que nós estamos. A santidade do momento em que nós abrimos a palavra, a santidade no momento em que nós estamos em oração. E é muito interessante voltar e às vezes ver alguns elogios onde os irmãos às vezes te puxavam pela orelha enquanto você bagunçava na igreja. Sabe? É interessante a gente perceber essas mudanças. Talvez seja uma mudança simples, mas alguns que estão aqui na igreja e talvez alguns que estão nos acompanhando pela internet tenham mudanças mais drásticas em seu viver. Talvez alguns viviam em meio a vícios, seja do cigarro, drogas, álcool, enfim. Alguns talvez tivessem uma vida completamente diferente da que vivem hoje, uma vida da qual eles jamais se orgulhariam de dizer que haviam passado por aquilo, mas hoje olham para Jesus Cristo, olham para si mesmo no espelho e podem perceber uma transformação radical. Quando nós estamos conectados com Cristo, Ele nos transforma por completo. A santificação é um processo que inicia-se quando nós contemplamos Jesus Cristo e queremos ser cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, uma transformação pela palavra, uma transformação pela oração, uma transformação que acontece quando o Santo Espírito habita dentro de nós. É por isso que nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir que diariamente Ele esteja falando ao nosso coração, para que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus espera que nós vivamos. Nós precisamos transformar quem nós somos, nós precisamos ser mudados por completo. A justificação é aquilo que Deus faz por nós. E a santificação é o que Deus faz em nós. Santificação é aquilo que Deus opera em você. Santificação é a salvação te transformando por completo. Santificação é o Espírito Santo de Deus te moldando para viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. É por isso que esse processo é tão importante. Nós precisamos ser santificados. Mas entendam que o processo de santificação jamais pode se dar pelos nossos esforços. Nós não podemos fazer com que a nossa vida seja uma vida de santidade através do nosso próprio esforço. Paulo é categórico ao dizer isso lá em Romanos, no capítulo 7, e também em Romanos, no capítulo 8. Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas faz exatamente aquilo que ele não quer, e essa é a nossa realidade. Mas, graças a Deus, nós temos uma possibilidade de transformação. Nós vimos que, estando ao lado de Jesus Cristo, nós somos completamente transformados. Porém, nós não podemos, de maneira nenhuma, cair no erro de pensar que nós podemos fazer as coisas por nossa própria conta e risco ou através dos nossos próprios esforços. Eu quero colocar para vocês na tela agora uma imagem que exemplifica uma luta, ou pelo menos um entendimento equivocado que algumas pessoas tiveram ao longo da história com relação à maneira como eles poderiam se tornar mais santos. Sabe que eu até citei uma frase em alguns sermões atrás, dita pelo pastor Rodrigo Silva, onde ele diz o seguinte: naquilo que é essencial, nós devemos ter unidade. Naquilo que não é essencial, nós podemos ter diversidade. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter caridade. Ou seja, mesmo para falar a verdade, nós precisamos trabalhar com carinho. Nós precisamos saber dizer. Nesse momento, eu quero citar uma característica que é muito comum, ou foi muito comum, pelo menos, com alguns monges católicos ao longo da história. Mas percebam que eu quero apenas destacar aqui um ponto da vida deles. Eu não estou dizendo que essas pessoas não eram sinceras no que faziam, mas eu quero dizer que, nesse momento, o entendimento de santificação não é isso que eles haviam escrito, mas sim aquilo que está escrito na palavra de Deus. Olha só, alguns monges, eles passaram a fazer parte de um movimento que ficou conhecido como ascetismo. Eles eram ascetas. E o que é que isso envolvia? Eles queriam buscar a santidade, eles queriam se parecer mais com Cristo, eles queriam deixar o pecado de lado, e para isso eles tomavam algumas atitudes drásticas. Olha só, o ascetismo é a abstenção de prazeres carnais e do conforto material, de quem busca alcançar a perfeição moral e espiritual. Ou seja, o objetivo deles era ser perfeitos, moralmente e espiritualmente. Eles queriam ser melhores, eles queriam progredir, eles queriam estar mais próximos de Deus. Porém, eles foram levados a agir de uma maneira diferente daquilo que a Bíblia diz para nós que é a maneira correta de nós buscarmos a santidade. É uma doutrina intelectual ou religiosa que considera a disciplina e o autocontrole imprescindíveis para alcançar a Deus. A virtude e a verdade. Autocontrole. Em quem está focada essa tentativa de se parecer com Deus? No eu, no ser humano. E tem algumas experiências que nos chamam a atenção. Eu destaquei uma imagem
que mostra o exemplo de um homem que buscou a santidade desse modo. E olha, a atitude dele foi um tanto curiosa. Eu lembro que, enquanto eu estudava História do Cristianismo lá da faculdade, eu ouvi sobre esse homem e eu jamais esqueci. Eu jamais esqueci do exemplo dele. Esse homem que está aparecendo aí é São Simeão Etilista. Esse homem ele teve uma atitude peculiar ao buscar a santidade. Ele começou a buscar alternativas e, tentando controlar os desejos carnais, ele se retirava, assim como muitos monges daquela época, para lugares desertos. Ele chegou a ficar trancado em uma caverna por vários dias, tentando ficar longe de cometer atos pecaminosos. Mas essa não é a atitude mais curiosa dele. A atitude mais curiosa dele, não sei se vocês conseguem perceber na imagem, mas ele parece estar ali sentado sobre uma plataforma. E, de fato, isso retrata uma atitude que ele tomou para buscar estar cada vez mais próximo daquilo que Deus esperava dele. Em determinado momento da vida dele, ele construiu como posso dizer? Ele construiu uma plataforma que ficava a cerca de 15 ou 17 metros de altura do chão. E ele ficou ali por 36 anos de sua vida, porque ele disse que ele não podia se contaminar com os pecados do mundo. Ele tentou buscar a santidade se isolando completamente do mundo e estando ali numa plataforma a mais de 15 metros de altura do chão. Sabe, algumas pessoas, como este homem, buscam alcançar a santidade através dos seus próprios métodos. Algumas pessoas acham que por meio de suas atitudes elas alcançarão o favor do céu. Pasmem, ainda hoje existem algumas pessoas que dizem que nós podemos ser perfeitos por nós mesmos, quando a Bíblia, na verdade, diz que nós precisamos estar conectados a Cristo para alcançar a salvação. Quando a Bíblia diz que nós precisamos estar conectados com Jesus para viver as maravilhas que Ele tem à nossa disposição. Quando a Bíblia diz que nós precisamos clamar pelo Santo Espírito para ser transformados, alguns dizem que nossos próprios métodos podem nos levar para mais próximo de Deus. Não se enganem. Nós precisamos clamar diariamente pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos estar conectados com Cristo diariamente. Queridos, a santificação é algo muito importante. Não existe como nós agradarmos a Deus sem decidirmos ter uma transformação completa do nosso viver. Não tem como. Existem pessoas que acreditam que a partir do momento que utilizam uma camiseta escrito Jesus, um boné escrito fé, ou então até mesmo que postem alguma imagem nas redes sociais, elas garantiram a sua salvação. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós tenhamos uma fé inabalável que nos guie a palavra e que transforme as nossas ações com relação às pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, a gente vê, agora sim, a visão bíblica de como a transformação ela pode acontecer em nosso viver. Vários homens e mulheres ao longo da história tentaram ser santos através dos seus próprios esforços. Ah, se esses homens e mulheres tivessem um contato com a Bíblia e pudessem ler um texto como esse. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, nós lemos uma declaração muito clara acerca do processo de santificação. Está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Quem é que pode nos santificar? Deus. É Deus quem nos santifica. Ele continua: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que nos ajuda a entender, e com esse texto eu caminho para o final, é o texto de Romanos, onde nós vamos ler o capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos, versos 1 e verso 2, onde nós entendemos o que é preciso nós fazermos hoje para que o Senhor Jesus Cristo transforme o nosso viver e para que nós possamos seguir caminhando a passos firmes, a passos largos, rumo ao objetivo que é ser mais semelhante a Jesus em cada dia. Um texto também muito conhecido, tá? Romanos 12, verso 1 e 2. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2, esse versículo é muito impactante. É um dos meus versículos prediletos na Bíblia. Ele diz o seguinte, olha só: e não vos conformeis com este século. Não se conformem com o mundo e com tudo aquilo que ele oferece. As tentações são bonitas, as tentações aparentam ser muito prazerosas, mas Deus nos diz: não se contentem com este século, não se conformem com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos ser transformados pelo Senhor Jesus Cristo, nós primeiro precisamos ter uma transformação completa da nossa mentalidade. Nós não podemos nos contentar com isso que o mundo nos oferece. Nós não podemos nos contentar com as falácias que são apresentadas diante de nós. Nós não podemos nos contentar com isso. Nós precisamos, sim, buscar transformar a nossa mente pela busca do poder que vem da palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos escolher estar ao lado de Jesus. Nós precisamos pedir que o Senhor Jesus Cristo nos transforme. É por isso que Jesus diz, pedir e dar-se-vos-á. Ele fala sobre o Espírito Santo está à nossa disposição. Nós precisamos pedir por essa transformação, e quando nós pedimos, quando nós transformamos a nossa mente, quando o Espírito Santo habita em nós, então Ele começa a produzir todas as mudanças que são necessárias. E aí nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, o processo de santificação é o máximo que nós podemos alcançar nesse mundo. O desejo de cada dia sermos melhores. Infelizmente, nós temos uma natureza pecaminosa. Infelizmente, temos a tendência a fazer aquilo que é errado. Mas graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. No Pentecostes, o Espírito Santo veio. E hoje, o mesmo Espírito que fez com que aquela igreja fosse reavivada, está disposto também a reavivar a nossa igreja, o meu e o seu coração. O processo de santificação é um processo de intimidade com Deus. É um processo de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. É um processo de testemunho através da transformação do nosso viver. Por fim, gostaria de ler o último texto dessa noite. E esse texto, ele é impressionante, é um conselho que o apóstolo Pedro nos deixa. Quero convidar você a ler comigo o último texto dessa noite, que é 2 Pedro 3,18. Em 2 Pedro 3,18, nós vemos um conselho do apóstolo Pedro a cada um de nós. 2 Pedro 3, verso 18. Está escrito assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quando nós nos dedicamos por completo ao estudo da palavra de Deus, quando nós nos dedicamos por completo a pedir que o Espírito Santo habite em nosso coração, nesse momento as coisas começam a mudar. A santificação não deve ser confundida com impecabilidade.